Olá! Você sabia que problemas ligados ao sexo interferem diretamente na qualidade de vida das pessoas? Pois bem, este Câmara Mulher de hoje vai tratar justamente sobre terapia sexual, que promete resolver grande parte desses problemas. Nós conversamos com a psicóloga jauense Patrícia Pellegrina Rossetto, que é especialista em sexualidade humana. Patrícia, seja muito bem-vinda ao Câmara Mulher. Obrigada, eu agradeço muito o convite de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvo, né? Fiquei muito satisfeita pelo convite. Patrícia, há quanto tempo você é psicoterapeuta? Eu trabalho, né, como psicoterapeuta há mais de 15 anos, né? Mas na terapia sexual em torno de 6 anos. Ok. Vamos lá então, eu tenho aqui alguns números por conta de uma recente pesquisa aí de uma marca de preservativos que apontou aqui que no Brasil é o segundo país que mais se pratica sexo no mundo, a gente só perde para a Grécia. Também tem aqui que segundo a pesquisa, os brasileiros têm em média 145 relações sexuais por ano, os gregos 164 e a média são 103 relações por ano. No entanto, apenas 42% dos entrevistados brasileiros se declararam satisfeitos sexualmente, né? E quando a média mundial é 44%, quer dizer, a gente perde aí 2%, tá? Mais ou menos na média ainda. A Organização Mundial de Saúde também, com esses dados que eu tenho aqui, preconiza que a saúde sexual é um direito e uma parte importante para o bem-estar de cada pessoa. Também, a outra informação dessa pesquisa é que nos consultórios, pelo menos 60% das mulheres que vão aos consultórios ginecológicos, elas se declaram insatisfeitas. E 95% dos problemas aí que seriam gerados por conta de disfunções sexuais teriam tratamento, teriam como serem resolvidos aí, porque eles são por conta de muitas vezes de baixa estima, de estresse, de traumas. E é aí que entra a terapia sexual. Seria isso? Mas eu queria, assim, primeiro, que você falasse pra gente o que é uma disfunção sexual e aí de que forma que a terapia vai ajudar a resolver esse problema. As disfunções sexuais é quando existe algum problema nas fases sexuais. Quais são as fases sexuais? O desejo, excitação ou orgasmo, tanto no homem quanto na mulher. Ou quando também existe alguma inadequação sexual. De que forma? Quando um dos parceiros não está satisfeito com a resposta ou com o tipo de relação que vai se estabelecer entre os pares. Tá, mas me dá aí alguns exemplos, por exemplo. Então, nas disfunções sexuais femininas, por exemplo, anorgasmia, que é a ausência de orgasmo, vaginismo, que é quando existe um impedimento da relação coital, ou seja, a mulher não consegue ter a penetração. Ela tem uma contração, é isso? Isso, ela tem uma contração involuntária dos músculos adutores da coxa, ou seja, ela não faz isso porque ela quer. É como uma resposta automática, né? Sem perceber, ela contrai, impedindo a penetração. Certo. Depois temos a dispareunia, que é a dor no intercurso, que é a dor na relação, que muitas mulheres às vezes acham que isso é normal, né? E que, na verdade, sexo não é dor, é prazer. E depois, nós temos também algumas parafilias, que são quando você precisa de alguma situação especial para ter excitação, né? Ou seja, você precisa só de uma determinada forma, você consegue a excitação. De que jeito? Só usando uma determinada roupa, ou no caso, só olhando para os pés do parceiro, ou existem várias formas que a gente tem, né, de parafilias e que na verdade nem sempre é uma disfunção, só quando existe uma questão com a parceria. Disfunções masculinas. Masculinas, daí nós temos a disfunção erétil, né, que é quando não ocorre a ereção durante a penetração ou até antes da penetração já não tem a ereção. Nós temos a ejaculação rápida, né, que era mais conhecida como ejaculação precoce, mas hoje o termo mais adequado é ejaculação rápida, né, que também muitas vezes ela vai ser reconhecida pelo parceiro, né, quando ela começa a trazer problemas tanto para quem tem quanto para quem
com o parceiro desse indivíduo. Então, muitas vezes você fala assim, é reconhecido pelo parceiro. O parceiro, ele tem coragem de falar que a outra pessoa tem uma disfunção? Apesar de toda a liberdade que a gente tem, às vezes é difícil de chegar e falar assim, olha, você tem um problema, nós precisamos resolver isso. Sim, mas na verdade a sexualidade é uma intimidade, né, entre os parceiros. E se você tem uma relação sexual, você deveria ter uma comunicação com esse parceiro. Né? Como é que eu vou ter uma relação adequada se eu não tenho uma comunicação adequada? Apesar das pessoas acharem, né, e tem um mito de que quem ama adivinha, né, sabe o que o outro está pensando, e que tudo isso são mitos. Né? Que na verdade o casal que se dá bem é aquele que tem uma comunicação adequada. Né? Que sabe dizer para o outro o que sente, o que pensa, né? Em busca de uma solução e uma relação saudável. E diante de todas as disfunções que você falou aí, como que a terapia pode ajudar? A terapia sexual. Ok, a terapia sexual, na verdade, né, ela se inicia com uma entrevista, onde vai ser investigado como é que foi o desenvolvimento psicossexual. Tem nenhum bicho de 7 cabeças. Nenhum desse parceiro, dessa pessoa, né? E muitas vezes pode ir para essa entrevista inicial a pessoa que está tendo a disfunção e o seu parceiro. Né? O parceiro, ele muitas vezes, né, é recomendado, na verdade, que ele esteja envolvido no processo. Não significa que ele vai participar de todas as sessões, mas ele vai estar sendo solicitado para que participe de algumas sessões, para que participe de algumas atividades propostas durante a terapia. Né? A terapia, então, começa com essa entrevista, depois é feito um diagnóstico para se ter realmente qual é o problema, né? E aí começa-se o tratamento. Né? Que nesse tratamento nós podemos utilizar várias técnicas, né? Sendo que uma das técnicas são alguns exercícios, tarefas de casa, tal, individuais ou a dois, e também utilização de biblioterapia, que é a utilização de leituras específicas pelo paciente, que serão discutidas na sessão, e também, né, uso de filmes, onde o parceiro e o paciente vão estar assistindo alguns vídeos, né, alguns filmes, e depois serão discutidos em sessão. Você falou aí das vários tipos de disfunções, mas aqui, o que as pessoas mais te procuram no seu consultório? No meu consultório, a queixa mais comum é de vaginismo e dispareunia, que é dor no intercurso. Que é aquilo que realmente incomoda fisicamente, né? Sim, e assim, isso não é uma realidade nos consultórios das capitais, por exemplo. Né? Isso é uma realidade do consultório em Jaú. Né? Eu tenho uma comparação, porque tive muitos colegas e ainda tenho contato com grupos de estudos em São Paulo. Né? Então, nas capitais e nas pesquisas que nós temos no Brasil, as maiores queixas em consultórios são a diminuição ou falta de desejo. Né? Mas em Jaú, talvez pela cultura, pela religiosidade, tal, a gente encontra a questão do vaginismo e da dor na mulher, né, no ato sexual. Olha, inclusive existe uma pesquisa, é um estudo de comportamento sexual conduzido pelo projeto Sexualidade da Universidade de São Paulo, onde até 29,3% das brasileiras com mais de 18 anos sofrem com disfunção orgásmica e 34,6% com a falta de desejo sexual. Mas necessariamente aqui em Jaú não é isso que representa no consultório. Sim, mas esse é 34%, né, que você colocou? De falta de desejo sexual. Sim, mas, por exemplo, o caso de você ter dor ou não conseguir ter o ato sexual, já vai gerar, né, provavelmente um afastamento. Como é que eu vou querer uma coisa que dói? Como é que eu vou ter vontade, né, de uma coisa que eu não consigo me realizar? Né? Então, tudo isso faz com que se gere um círculo. Né? E a questão do desejo, ela vem aparecer, né? Mas, na verdade, a priori, o que gerou essa diminuição de desejo foi a questão da dor ou da dificuldade de penetração. Patrícia, e com relação à impotência sexual? Eu andei lendo aí, a terapia sexual ela consegue resolver até 100% dos casos de impotência, é isso?
Sim, Como se resolve até 100% desses casos de impotência? A pessoa sozinha não consegue resolver, ela precisa procurar um consultório para estar chegando a esse resultado? Sim, a questão na verdade, hoje nós não chamamos de impotência sexual, né? Nós chamamos de disfunção erétil, né? Porque impotência vem muito ainda forte, um preconceito, uma palavra que diz que você não é capaz, né? Na verdade, é uma disfunção, quer dizer, um funcionamento não adequado, né? Mas da ereção, mas que é possível de se tratar. Né? Como você mesmo disse, existe uma possibilidade de 100% de cura. Claro, é primeiro importante estar avaliando se não existe nenhuma causa física, né, que possa estar justificando essa disfunção erétil. Primeiro a pessoa passa pelo médico, depois ela é encaminhada para o psicólogo. Sim. É claro que muitas vezes ela chega no consultório sem ter passado por um médico, por uma avaliação médica. E aí eu recomendo que se faça uma avaliação, tanto nas mulheres como nos homens. Por quê? Porque a gente tem que descartar qualquer problema físico. Mesmo em relação ao desejo, existem algumas questões hormonais, pós-parto, que podem ser causadoras de uma diminuição de desejo. Então isso tem que ser avaliado. Então, tudo isso é o médico quem faz a avaliação e aí, depois dessa avaliação, a gente pode trabalhar tranquilamente em cima das questões psicológicas. Mas assim, apesar de toda a liberdade, de toda a comunicação que você tem hoje, é ainda difícil para o homem, de repente, chegar... Para a mulher, talvez seja até mais fácil, a gente conversa com as amigas, com a mãe ali e tudo mais. Agora, para o homem, não é mais difícil se conseguir chegar a um consultório, ainda mais dizer que tem uma disfunção erétil? Sim, eu percebo que existe bastante inibição, muitas vezes quando os homens têm que procurar ajuda, né, principalmente pelo fato de eu ser uma terapeuta mulher, né, mas isso logo nas primeiras sessões, isso é quebrado, né, eles percebem a possibilidade de uma resolução, de resolver o problema, né, e isso dá uma esperança e possibilidade dele aderir ao tratamento, né? E com isso, o que acontece? Como que a gente faz para a pessoa não ter esse... Porque, na verdade, muitas vezes isso é comum. O médico encaminha e muitas vezes a pessoa demora 1 ano até me procurar. Né? Porque eu tenho contato com os médicos e tal, e eles dizem, olha, encaminhei um paciente. A pessoa vai no médico, mas não tem coragem de procurar depois o psicoterapeuta. Tanto homens como mulheres. E muitas vezes eu converso com os médicos, ou dou alguma devolutiva com o médico, tudo, e aí ele fala, olha, encaminhei uma pessoa, tal, e às vezes depois de meses ou de 1 ano, a pessoa consegue vir até o consultório. E às vezes a situação só se agravou, né? Sim, ela só foi se estendendo, foi empurrando, né? E na verdade, a partir do momento em que eu assumo o meu problema e vou procurar ajuda, eu tô realmente aliviando uma ansiedade enorme, depositando uma confiança naquele profissional e naquele tratamento e na possibilidade de uma mudança. Né? Quando muitas vezes a pessoa não sabe que existia uma solução, que é a terapia sexual, né? Que em Jaú tinha essa possibilidade. Né? Que hoje os médicos urologistas e ginecologistas, sabendo que existe o profissional na cidade, tudo, a gente tem uma troca muito grande, né? E tem indicado tudo, e isso está acontecendo mais rapidamente. Mas existe sim uma resistência muito grande das pessoas em estar assumindo, porque ir procurar, ir fazer a terapia é assumir, eu tenho um problema e eu vou resolver, e agora eu vou enfrentar. E essa é uma fala comum nas primeiras sessões. Olha, eu adiei essa busca, eu demorei a vir, mas agora eu quero resolver. E esse é o maior passo para a resolução. O primeiro passo para a gente conseguir resolver um problema é querer resolver. Se eu quero, eu consigo. Esse é o primeiro ponto. E claro, está associado a um profissional especializado, porque muitas vezes a pessoa vai pulando de galho em galho. Vai procurar um tratamento, não deu certo, procura um tratamento, não deu certo, escutou que tal coisa funciona, vai. Ou às vezes nem leva até o fim, né? Fica pulando de galho em galho e não dá realmente um começo, meio e fim para falar, não, tirei isso da frente, resolvi, agora eu vou viver a minha vida. Bom, Patrícia, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui no Câmara Mulher
Mas daqui a pouquinho a gente já volta conversando mais sobre terapia sexual. Estamos de volta com o Câmara Mulher, recebendo hoje a psicóloga jauense Patrícia Rossetto, que conversa conosco sobre terapia sexual. Patrícia, no primeiro bloco você estava começando a nos falar como que acontece, né, a terapia nos consultórios. Você falou também que varia, né, o tempo de cura, de tratamento. Mas, por exemplo, uma pessoa que chega no seu consultório com uma disfunção erétil, quanto tempo de tratamento? Então, isso é realmente muito variado. Mas é assim, são anos, são meses? Tá, podem ser meses e pode ser 1 ano, 1 ano e meio, às vezes 2 anos. Por quê? Depende de quanto essa pessoa vai aderir ao tratamento. Às vezes, ela joga para o terapeuta a responsabilidade de encontrar a cura do problema. E, na verdade, eu vou facilitar que ela consiga a solução para o próprio problema, né? Então, na verdade, o empenho, a dedicação, a resolução está no paciente. O terapeuta é um especialista que vai conduzir o processo com técnicas adequadas, né? Entendendo a história dessa pessoa, podendo ajudar a transformar esse comportamento que ela passou a ter, né? Mas quem tem que ser responsável pelo próprio tratamento é o paciente. O parceiro que não tem o problema, mas identificou esse problema no outro, ele tem como ele buscar o tratamento para o seu parceiro ou não? Tem que ser a pessoa que tem o problema que tem que ir? Sim, a pessoa que está com a disfunção, ela tem que querer resolver. Às vezes o parceiro, ele empurra o outro para terapia, ele até muitas vezes obriga a outra pessoa. Só que acontece, a adesão não existe muitas vezes. Às vezes, durante o processo, a pessoa percebe que é importante. Mas muitas vezes, por não ser um desejo próprio, a resolução não acontece. Tá. E Patrícia, isso é só conversa nos consultórios ou também a utilização de medicamentos? No caso da psicóloga, né, eu como psicóloga não posso utilizar a prescrição de medicação. Né? Caso eu perceba que existe algum problema nessa pessoa, que alguma medicação seria favorável, eu preciso encaminhá-lo, e isso é feito durante o tratamento, para um profissional especialista. Né? Eu posso desconfiar que tem uma questão hormonal, então peço para que ele cheque, né? Ou muitas vezes existe um quadro de depressão associado, então a gente pode estar avaliando a questão da medicação, né? Então tudo isso vai ser analisado, mas quem fará a prescrição é o médico. E o caso dos inibidores de apetite? A mulher quer ficar linda, maravilhosa, ela vai lá, toma remédio para emagrecer, mas eu andei lendo que isso interfere na sexualidade, no desejo sexual. Primeiro assim, né, existe toda uma questão da mídia, de uma imagem ideal, de que o homem e a mulher tem que ser assim ou assado, e que se ele não for exatamente isso que a mídia está pregando como sendo um corpo maravilhoso, né, ele não vai ser desejado, ou ele não vai ser, né, ter uma sexualidade saudável. Então, existe toda uma mentalidade que influi nessa busca por uma imagem ideal. Né? Existe uma distorção de imagem própria. Então, as pessoas se olham e se acham feias, se enxergam inadequadas em função de toda uma questão da mídia, do que a mídia prega como sendo ideal. Então, uma coisa muito importante a ser trabalhada muitas vezes no consultório é o quanto você tem que aprender a gostar daquilo que você é. Não que você não vá se cuidar, ou que muitas vezes pode ser feito até uma adequação na imagem, né? Uma dieta, uma atividade física para que você tenha saúde acoplado com uma imagem melhor. Isso tudo ok, mas dentro da realidade, do possível, do que é possível de ser feito, né? E aprender a se gostar. Né, a aceitar aquilo que é. Mas você me falou, né, da medicação usada. Eles realmente interferem no desejo. Sim. E no próprio humor. A subtramina, principalmente, é uma medicação que interfere na resposta sexual. Principalmente no desejo.
Fluoxetina, Fempreporex, todos esses medicamentos. A fluoxetina também tem uma influência sobre o desejo, né? E muitas vezes, quando tem um quadro de depressão associado, é preciso informar o psiquiatra que vai estar sendo consultado para que ele verifique, dentro das medicações disponíveis, para o caso do paciente, o que tem menor interferência sobre a sexualidade, porque ele está tratando já essa questão, né? E aí, se ele entra com uma medicação que vai contra aquilo que ele está buscando ajuda, nós não vamos ter resultado. Por mais que eu trabalhe no consultório, o resultado não vai aparecer. Certo. Patrícia, a vida moderna, ela trouxe estresse, trouxe trânsito complicado, trouxe uma série de problemas. Como manter assim a cabeça legal para se ter uma vida satisfatória, porque sexualmente, porque muitas vezes é esse estresse, são essas questões do dia a dia, elas acabam interferindo diretamente na qualidade sexual, né? Sim, uma das coisas mais importantes é a gente aprender a descomplicar, não enxergar. Como fazer isso hoje em dia? Descomplicar, não pensar que existem grandes soluções ou que eu preciso de grandes investimentos para conseguir ter uma vida sexual saudável. Né? Na verdade, são pequenos atos, pequenas coisas que são possíveis de serem feitas que vão trazer um resultado importante. Principalmente, priorizar a vida a dois. Né? Eu acredito que o mundo hoje ele tem uma exigência muito grande, um foco grande na carreira, muitas vezes, né, nas finanças, na questão de ganhar dinheiro e tal, e que faz com que as pessoas usem uma grande parte do seu tempo nessa busca. Você estava me falando nos bastidores que a satisfação sexual para as mulheres está em 8º lugar. Sim. Não é muito lá atrás? Existe uma pesquisa, né, da Carmita Ábido, de que é uma estudiosa da sexualidade, né, falando que a priorização, né, das mulheres da questão da sexualidade é em 8º lugar. Então, o que acontece, né? Como é que ela vai ter uma vida sexual saudável se ela não prioriza? Né? Se eu quero ganhar dinheiro, o que acontece? Eu coloco isso como sendo o meu principal objetivo. Se eu quero, né, ter uma ascensão na carreira, eu priorizo isso. Né? Eu quero a maternidade hoje, eu priorizo a maternidade. Agora, por que as pessoas deixam de priorizar, né, a vida a dois? Que é algo que precisa de investimento. Né? Eu casei, então agora eu não preciso. Ou eu tenho um parceiro fixo, a gente se ama, já é uma relação estável. Então tá tudo certo, já tá definido, a gente se gosta. Então o que acontece? Muitas vezes deixa de se priorizar. E duas pessoas que vivem juntos acabam sendo estranhos. Não se conhecem mais, não se falam mais, né? E aí muitas vezes precisa se retomar coisas pequenas, como muitas vezes um torpedo carinhoso, ou mesmo picante, ou uma fugidinha, né? Ou muitas vezes combinar de sair jantar, de tomar um chopinho. Na verdade é o reencontro, né? Aquilo que se perdeu, que se tinha quando se eram namorados. E algumas pessoas falam assim, mas isso vai tirar o caráter, né, espontâneo do fato. Isso acontecia de uma forma espontânea. Né? Na verdade, isso não é verdade. Né? Quando a gente namora, todo sábado se sai com o namorado. Isso não deixa de ser prazeroso, ou, né? Existe um momento em que você vai se trocar, vai se arrumar, vai buscar o parceiro, né? Um momento de conversa, e isso pode ser muito agradável. Né? Então, tem que procurar um espaço na vida a dois para cultivar esse relacionamento. Né? Por quê? Porque senão o desejo realmente vai desaparecer. Vai desaparecer por quê? Porque não está na lista de prioridades. Não está cultivado, não está desenvolvido. Né? Então, o fato é que a maioria das pessoas deixam de estabelecer a vida a dois como uma prioridade. Patrícia, você estava falando aí, a modernidade, ela também trouxe uma outra modalidade, que é a ficada. A pessoa, os parceiros saem, eles se encontram na balada e já ficam. Isso, muitas vezes, pode causar uma certa pressão de ter que funcionar naquela hora, não é? Sim. Não vai acabar criando, de repente, aumentando até possíveis traumas, por a autoestima mesmo, por conta de você ter que chegar na hora H e ter que funcionar, já que você não conhece o seu parceiro, você não tem aí esse diálogo que você deveria ter, por exemplo, num namoro. Sim, na verdade, né, tem que se avaliar se realmente eu estou ficando porque eu estou buscando um prazer,
momentâneo, né, que o sexo traz, ou se eu estou simplesmente cumprindo uma exigência social. Que a sociedade hoje diz que a balada só tem graça se eu ficar com alguém, que só vale a noite se eu fiquei com 1, 2, 3, 4, né? Tem que ter muitos parceiros. Tem que ter muitos parceiros. Então, existe uma demanda social dizendo que isso é o legal, né? Só que, na verdade, cada um tem que ver qual é a necessidade. Então, o que acontece? Muitas vezes eu estou cumprindo uma coisa que eu fui empurrado pela demanda social. Hoje eu vou ficar com essa menina, mas eu não senti nada, eu não achei ela gostosa, eu não achei ela bonita, ela não me desperta desejo. Aí o que acontece? Muitas vezes existe uma falha, uma disfunção erétil nessa situação, né? Então, assim, é fruto de eu não estar lendo o que eu quero, né? De um desconhecimento pessoal, de estar indo por uma demanda social e não porque realmente o que eu quero. Será que eu queria ficar com essa menina? Mas sexo sempre é bom. Então, mas será que hoje era isso que eu queria? Ou talvez eu quisesse uma pessoa para ficar do meu lado, um carinho, uma outra coisa, ou curtir só a balada, não necessariamente ficar com ninguém, né? Ou ir até para a cama, né? Então, o que é uma falta muitas vezes de entender o que se entender, de buscar se conhecer mais. Patrícia, e quem de repente está vivenciando esse problema em casa, possui uma disfunção erétil, uma disfunção sexual, ou mesmo conhecem pessoas que vivenciam esse problema, como fazer para te procurar? Onde você atende? Meu consultório é na Rua Aristides Lobo Sobrinho, número 26, né? Eu também tenho pelo telefone 3622-7338. Repetindo o telefone? 3622-7338. Daí pode agendar um horário, né? E a gente vai estar fazendo o primeiro atendimento. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Câmara Mulher. Começando aí a discutir, né, elucidar algumas dúvidas do nosso público, o nosso público que nos acompanha pelo canal 99 da NET, também nos acompanha em canal aberto digital pelo 61.4 e também pela internet. É um assunto assim, bastante interessante, interfere realmente na qualidade de vida das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas até podem falar assim, esse assunto não tem nada a ver com aquilo que eu estou vivenciando, mas tem sim, né? A questão sexual, ela está diretamente ligada à nossa satisfação. Sim, sim. Eu agradeço o convite, né? Espero ter contribuído, né? E poder realmente auxiliar, né? Nas pessoas que muitas vezes desconhecem que existe essa possibilidade de viver mais feliz, de ter uma satisfação, né? De encontrar solução muitas vezes para essas questões. Obrigada. Obrigada a você. Câmara Mulher vai ficando por aqui.